Olá pessoal, meu nome é Juliana, eu sou do Luminari e eu tô aqui para gravar para vocês um vídeo um pouco diferente do que eu trago aqui no canal, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito na sua vida, assim como ele agregou na minha, tá? Bom, vamos lá. E são o quê? São 10 ensinamentos que eu aprendi com os atendimentos. O primeiro deles é: não espere apoio para iniciar teus sonhos ou teus projetos. Comece com o que você já tem. E por que eu tô falando isso? A sua maioria dos atendimentos eu faço para mulheres, né? E a Iluminari também atende muitas mulheres. Porque o Iluminari não sou só eu, sou eu mais uma terapeuta, que é psicoterapeuta. E muitas delas chegam com a seguinte frase: meu marido não me apoia, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, meus filhos não me apoiam. Gente, enquanto você ficar esperando o apoio externo para começar os desejos que estão dentro do seu coração, os projetos que estão dentro do seu coração, isso pode ser que nunca aconteça. É você que tem que levantar e ir lá fazer, mesmo sem apoio, mesmo sem apoio. É assim que funciona. Infelizmente, tem pessoas que vão conseguir esse apoio logo de início da família, amigos, enfim. Tem pessoas que não, e que vai passar muitos anos e a pessoa vai continuar sem apoio. E que vai passar um tempo, talvez a família olhe, não, realmente, aquilo ali é bom para ela, então vamos apoiar para dar tudo certo, sabe? Mas a vida é assim. Então, se você ficar esperando a validação externa para fazer as suas coisas, você não vai conseguir. E aí eu trago um exemplo muito pessoal que aconteceu na minha vida. O sonho do meu pai era que eu fizesse direito, que eu fosse advogada. Só que eu não queria ser advogada. Eu decidi que eu queria ser médica. E no início, quando eu falei para ele que eu não faria direito, faria medicina, ele não me apoiou. Se eu tivesse parado ali por conta disso, hoje eu não seria médica. Entende? É isso que eu tô te contando. E outra coisa que eu falo aqui também é: começa com o que você já tem. Ah, mas o meu cenário não é ideal, mas a minha casa não é bonita, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sou excelente no que eu faço. Gente, começa com o que tem. Ao longo do caminho, você encontra pessoas que te ajudam, pessoas que vão te dar dicas, e aí é uma forma de ajuda também. Você encontra algum curso gratuito que você possa fazer, você encontra algum curso que você consiga pagar para fazer e se aprimorar ainda mais. As pessoas vão aparecendo, mas você precisa iniciar. Se você não dá esse start, você fica em casa esperando a vida acontecer, nada vai acontecer. Então, assim, planeja o que você quer, do jeito que você pode, com a sabedoria que você tem e vai. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento: seja prioridade na sua vida. Você em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Gente, tem muita gente, muita, mas muita gente que não vê isso. Principalmente, sabe quem? As mães. As mães acham que o filho dela é prioridade na vida dela. E realmente, a criança deve ser uma prioridade. Mas você tem que vir em primeiro lugar. Por quê? Isso não é egoísmo, gente. Não é. Por quê? Porque se você não se cuidar, se você não estiver bem física e emocionalmente, você não tem condição de cuidar daquela criança, sabe? Eu sei que a sociedade julga, e julga muito, e julga a mulher, e julga mais ainda essa mulher quando ela é mãe. Aí o julgamento piora assim num nível hard. Mas você precisa de um tempo para você. Você precisa de um tempo para você tomar um banho com calma. Você precisa de um tempo para você fazer uma refeição com calma. Você precisa de um tempo para você dar uma volta, nem que seja uma volta no quarteirão, sozinha, para reorganizar suas ideias, sabe? Você precisa de um tempo para conseguir fazer seu exercício físico. E assim, eu sei que tem muita gente que não tem rede de apoio, que é mãe solo, que é muito difícil, eu entendo tudo isso. Mas quando você se colocar como prioridade, tirar aquele tempinho ali seu para descansar, você vai ver como a tua vida vai mudar, como a tua relação com teus filhos vai mudar. Porque quando você está exausta, você fica sem paciência, você fica irritada, você, às vezes, uma coisa que é besta, que você nem daria importância, que você abordaria a sua criança de um jeito mais leve, mais tranquilo, você grita com a criança porque você está exausta, você está cansada, você não aguenta mais. Então, assim, busca uma rede de apoio. Rede de apoio pode ser paga, tá? Não somente de graça. Que é claro, se você conseguir deixar a criança um pouquinho, na hora que seja, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, um irmão seu, uma irmã sua, na creche,
Você conseguir, não, eu vou deixar meu filho na creche e, sei lá, antes de ir pro trabalho, eu vou tirar uma hora para eu tomar um banho com calma, para eu comer meu café com calma, ou para eu fazer uma atividade física. Eu sei que às vezes não dá para ser uma hora, mas se for 30 minutos, 20 minutos, isso vai fazer muita diferença na sua vida e na vida da sua criança. E isso eu estendo para todas as mulheres. Claro, homens também, mas principalmente para as mulheres, porque são o público que a gente mais atende e é o público que vem cansada, estressada, exaurida muitas das vezes. A gente já atendeu mulheres em burnout. Então, assim, é muito pesado isso, muito pesado. Então, por isso que eu falo, tira um tempo para você. Ah, mas aí a mãe vai ser julgada porque está tirando um tempo. Gente, deixa os outros falar. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa julgar, porque assim, ninguém sabe aonde o seu calo aperta, ninguém sabe o que você tem que fazer para cuidar daquela criança, o sufoco que você está passando, ninguém sabe. Agora, julgar de fora sempre vem. Então, esse é o segundo conselho e ensinamento que eu tive. Terceiro ensinamento. Cuida da sua saúde mental. E por que eu estou falando isso, né? Faça terapia, busque ajuda, porque isso conecta muito com o segundo ensinamento que eu trouxe. Na vida, sempre vão existir julgamentos, desafios. A pressão externa hoje é muito grande, e não só com mulher, com homem, com tudo, né? Você tem que ser, aí no caso das mulheres, você tem que ser boa mulher, boa mãe, boa esposa, você tem que estar magra, você tem que ter uma cabeça boa, você tem que dormir bem, você tem que fazer social, você tem que trabalhar bem, você tem que ir muita coisa, entendeu? Só que você é um ser humano. E vai chegar uma hora que você não vai aguentar essa pressão, que você vai ficar irritada. Nós mulheres, a gente tem um ciclo, nós somos cíclicas, né? A gente tem um ciclo menstrual. E o ciclo menstrual interfere na nossa vida. De que forma? Quando você está numa fase do ciclo, você está mais produtivo. Quando você está no período da menstruação descer, você fica menos produtivo. E isso não é preguiça, isso é fisiológico, tá? Então, se você tem esse conhecimento, se você tem essa consciência, você consegue adequar melhor a sua vida para esses períodos. Antes de você menstruar, você vai estar mais ativa, você vai estar mais enérgica, você vai conseguir pegar mais peso. Eu falo peso físico, né? Por exemplo, se você faz uma academia, você vai pegar mais peso, você vai estar, sabe, com a tua energia lá em cima. Quando você menstrua, a tua energia diminui. Isso é fisiológico. Só que se você não tem essa consciência, você vai achar que você está procrastinando, que você não está produzindo o quanto você deveria estar produzindo, e aí você começa a entrar em parafuso. Quando que, na verdade, é só uma adaptação do seu corpo. É só uma adaptação que você precisa ter consciência para não sofrer. E aí, quando você não tem isso, você se frustra. Então, faça o seguinte: busque ajuda. Fazer terapia é muito importante, gente. Faça terapia com psicólogo. Aqui no Luminário a gente tem uma psicoterapeuta holística. Ela é maravilhosa. Ela atende online. Então, assim, ela consegue atender o Brasil inteiro, o mundo todo. Então, foque no que é bom para você. E isso também entra naquela parte de ter um tempo para você. Porque se você está fazendo uma terapia, é um tempo reservado para você, tá certo? Então, busque ajuda, cuide do seu mental. Vamos lá para o quarto passo. O quarto passo poderia ser dividido em dois, mas eu juntei porque eu acho muito importante. Primeira coisa é, diga não. Se você não sabe dizer não, aprenda. Isso vai ser libertador na tua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa respeitar os nossos limites. E a gente precisa botar limite nas nossas relações. Porque senão as pessoas abusam, entende? Então, quando você aprende a dizer não, você já está colocando um limite. Ah, fulano, faz isso pra mim, por favor, que não sei o que. Sinto muito, mas eu não posso. Ou então, sinto muito, mas eu não vou querer fazer isso agora, eu tenho outra prioridade. Nossa, mas você não quer ajudar uma amiga, você não quer ajudar a sua mãe, você vai ouvir isso, tá? Isso vai acontecer. Gente,
Esse julgamento é externo. Se você está com o teu mental bom, se você está com as tuas emoções em ordem, né, equilibradas, claro que esse equilíbrio ele é variável, mas se você está equilibrada, isso vai vir para você, esse julgamento vem, mas ele não te tira do teu eixo. E aí volto lá no terceiro passo. Faça terapia. Porque fazer terapia vai te ajudar a dizer não, tá certo? E aí, quando eu falo isso de coloque limite nas tuas relações, é porque a gente determina como a gente vai ser tratada. Eu tenho de trazer um exemplo aqui. Eu tive um caso de uma mulher que eu estava atendendo que ela escolheu não ser mãe. E ela estava muito confortável com essa escolha. E aí, só que ela tinha uma irmã. A idade delas era bem próxima, acho que era 2, 3 anos de diferença. E essa irmã teve 3 filhos. Só que essas crianças eram muito agitadas, enfim. E aí a irmã falou assim: ah, fulana, não vou citar nomes, né? Fica com meus filhos porque eu vou ali rapidinho fazer um negócio, sair com uma amiga minha, que não sei o que lá. Ela falou assim, ela foi, pegou e ficou. Isso foi uma semana. Na semana seguinte, a irmã veio com a mesma história. Não era para trabalhar, não era para nada. Aí ela foi e ficou. Só que teve uma semana e ela ficava com as crianças frequentemente. E ela falava, era muito cansativo, porque eram 3, eles tinham idades próximas, era desafiador. E ela trouxe essa questão porque ela estava ficando muito incomodada. Só que ela, ao mesmo tempo, não queria desagradar a irmã. E aí ela trouxe isso. Aí a gente conversou com ela e falou o seguinte: se tá muito pesado para você, você precisa escolher quando você quer ficar com suas crianças, quando você vai poder ser rede de apoio da sua irmã e quando você não vai poder ser. Aí vocês podem falar assim: ah, mas você falou no 2 que a irmã estava fazendo certo porque era a prioridade. Sim, desde que você não fira o direito do outro. E caso alguém chegue para você e diga assim: não posso ficar com teus filhos, ok, certo? Voltando na história. Aí a gente falou com ela, eu falei com ela, eu falei assim: olha, você precisa impor limites. Ah, mas aí meu pai vai me julgar, minha mãe vai me julgar, minha irmã vai me julgar. Eu falei assim, mas tá te atrapalhando. Até que ela teve uma situação muito desagradável, que ela falou que não, que ela ficou com as crianças, e isso acabou interferindo no trabalho dela, porque ela estava trabalhando de home office aquele dia. E aí a irmã depois passou, pegou as crianças, e na semana seguinte a mesma coisa, para deixar as crianças lá. Ela falou que não ia ficar. A irmã fez um escândalo. A irmã disse que ela não amava os sobrinhos, enfim, um drama. Os pais dela também vieram julgar. E ela tinha sessão nessa semana. E ela falou que ela estava se sentindo muito bem. Triste com a repercussão que teve, né, principalmente na família, mas que ela estava muito em paz com ela mesma. E aí a irmã, obviamente, teve que dar o jeito dela, né? E ela começou a impor limites. E a partir do momento que ela começa a impor limites, a vida dela começa a mudar. Por quê? Porque ela está fazendo algo que é bom para ela, certo? Então isso é muito importante. E outra, a irmã já estava fazendo a casa dela, segundo as palavras dela mesma, de creche. Porque ela não queria pagar ninguém, ela tinha como pagar, mas ela não queria pagar. E porque era mais confortável, né? E aquilo já estava começando a virar uma situação insustentável para ela. Então a gente tem que sempre pesar na balança o que a gente pode fazer para ajudar e o que a gente não se prejudica. Porque se você está ajudando o outro e está se prejudicando, essa relação não está bacana para você. Então você precisa dosar isso aí, certo? Para que você fique bem. Porque no final, quem segura a tua barra é você. Então, primeira coisa, aprenda a dizer não e imponha limite, porque a gente só é tratado, as pessoas só tratam a gente com o que a gente permite. Ah, mas aí alguém pode falar assim, ah, mas aí eu vou ficar sem amigos. Sinal de que as pessoas que estavam ali abusando de você não eram suas amigas. Porque quem gosta da gente de verdade, quando a gente diz não, a pessoa respeita. Pode até ficar um pouco incomodada, porque vai mudar a relação, né? Vai mudar a situação,
mas a pessoa te respeita. Se a pessoa não está te respeitando, é porque ela não é tua amiga, porque ela não está focando no teu bem-estar, ela só está focando nela. Então, aprenda a dizer não o quanto antes e impor os seus limites, certo? Vamos lá. Respeite suas vontades e seus desejos. Isso também está conectado com a parte de cima. E por que eu estou falando isso? Às vezes, a gente tem vontade de fazer uma coisa, só que aí a gente não faz para não desagradar alguém. E aí você é a pessoa desagradável. E isso não é bacana. Você não vai ficar bem. Você que vai ter que buscar resolver isso internamente de você. Isso vai te dar um trabalho. Vai te gastar uma energia que você poderia estar focando em alguma outra coisa que ia te trazer um benefício muito maior. Não estou com vontade de ir a tal festa. Ah, mas é aniversário de fulano, vai ficar chato, vai não sei o que. Gente, não tá afim de ir? Não vai. Eu quero ir à praia. Vá à praia. Ao invés de ir à festa, vá à praia. Claro, se você começa a se esquivar muito dos eventos sociais, a gente tem que investigar o porquê disso. Por que que você não quer participar, se aconteceu alguma coisa, mas aí é uma outra linha, e é por isso que eu falo que terapia é importante, que isso pode ser investigado na terapia. Mas respeita as suas vontades. Ah, eu tenho que ir na casa da minha mãe, mas eu agora estou com vontade de dormir. Vai dormir. Seu corpo está precisando dormir. Vai dormir. Isso é importante. O sono é restaurador, certo? Então, vamos lá. Sexto passo. E esse, para mim, é um dos passos mais desafiadores que tem. Perdoe para ter paz. Quando eu ouvi isso, né, a primeira vez, isso me falaram. E eu ouvi isso numa sessão de terapia, para mim. Eu fiquei assim, não vou perdoar não, que absurdo. Me sacaneou, me xingou, fez não sei o quê. Eu vou perdoar? Vou nada. Só que depois eu parei e refleti, eu falei assim, quem tá sofrendo? Eu. Quem tá irritada com a situação? Eu. Quem tá nutrindo essa mágoa aqui dentro? Eu. Eu falei assim, quer saber? Eu vou perdoar. E perdoar, assim, da forma mais genuína que tem, sabe? Pede a tua espiritualidade, a Deus, a quem você acreditar, ao universo, a Deus, enfim, para te dar a capacidade necessária de perdoar aquela situação, aquela pessoa. Porque quando você perdoa, e aí também eu falo com propriedade disso, você libera a tua paz, sabe? Você fica em paz, não é o outro. Você vai ficar tranquila. Aquela mágoa que você estava nutrindo, você não vai nutrir mais. Porque o outro, muitas das vezes, te sacaneou, te xingou, ele não tá nem aí, ele ou ela, né, a pessoa, não tá nem aí para você, tá lá vivendo a vida, fazendo o que tem que fazer, focando nos projetos, e você que tá aí sofrendo, irritada, quando lembra da situação, fica irritada, fica aí, perdoa, libera. E quando eu falo perdoa, eu não digo que você tem que ir lá, tá lá na cara da pessoa para fazer isso. Eu não digo que você tem que voltar, às vezes, a ser amigo dessa pessoa, porque às vezes quem te sacaneia é um próprio amigo. Não estou dizendo que você tem que voltar a essa relação. Eu não estou dizendo que você tem que ficar ali convivendo com a pessoa direto. Não, nada disso. O perdão é para você se liberar daquilo. É por isso que você deve perdoar. E seja um perdão genuíno, sabe? Uma coisa que eu oriento muito que as minhas pacientes façam é o Ho oponopono. Quando você lembrar da situação, você faz o Ho oponopono. Sinto muito. Lembra da situação, se você conseguir, né? Porque às vezes tem umas situações que são muito desafiadoras a gente ficar recordando. Mas em algum momento aquilo vai vir para você. E aí, quando vier, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E fica, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E vai, porque isso é uma forma de você liberar o perdão. Existem outras maneiras, óbvio, mas aqui eu estou falando uma delas, porque o mais importante é que você libere o perdão, certo? Isso vai ser bom para você, não é pro outro. E vale a pena.
Eu falo por experiência própria, vale a pena. Porque quando você lembra da situação ou alguma coisa no cotidiano te traz à tona aquela situação na cabeça e você lembra, você, tá, realmente aconteceu, tá bom, seguiu. Você perdoou. Aí você tá bem. E eu vou te falar, essa sensação é maravilhosa. Maravilhosa. Vale a pena. Então, se você ainda não fez isso, experimente. Sétimo, não se compare com o outro. Gente, isso aqui eu acho que eu poderia dizer que é a primeira coisa que eu vejo nos atendimentos. Porque as pessoas estão sempre se comparando com o outro. E aí o que eu falo? Primeiro, você não deve se comparar com o outro. Você não sabe a trajetória do outro. Eu digo do outro, mas é do outro, da outra, enfim, qualquer coisa, né? Vou tomar uma água. Outro conselho, beba água, tá? A gente precisa, nosso corpo precisa de água. Não se compare com o outro. Você não sabe a trajetória do outro. Você não sabe o que, que o outro teve que abrir mão para conseguir chegar onde chegou. Você não sabe os sacrifícios que ele fez ou que ela fez para chegar até ali. Então não se compare com ele ou com ela. Ou não compare a sua situação com a situação do outro. Agora, uma coisa que eu digo sempre: se compare com você. Por quê? Porque você pode se comparar com você num período de tempo, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 5 de setembro. Como é que eu estava dia 5 de setembro de 2022? A gente está em 2023. Tem um período de um ano. Alguma coisa mudou na minha vida? Eu estou agindo diferente? Eu cresci em algum aspecto? Aí é válido a comparação. Porque você está comparando com você. Então, assim, busca ser melhor do que você foi. Agora o outro, deixa o outro lá, deixa o outro na vida dele, na vida dela, sabe? Vivendo as situações que ele ou que ela tem que viver. Que o teu caminho é teu. E só você sabe o que você passou, o que você deixou de passar, teus desafios, tuas conquistas. Então se compare com você. É a melhor coisa. A melhor coisa. E vai por mim. Quando você fizer isso, de começar a se comparar com você, ver o que você cresceu, ver o que você evoluiu, isso vira um. Como é que eu posso dizer? Dá aquele gostinho, sabe? De, pô, eu tô melhor do que no passado. Poxa, eu consegui mais coisas do que eu já tinha conseguido antes. Isso dá uma motivação para que você continue, para que você siga em frente, para que você consiga cada vez coisas melhores, certo? Isso é muito importante. Uma coisa que eu também queria trazer aqui, e vem essa questão da comparação, isso aí, olha, já estou dando até um adendo, hein? Falei que eram 11, 10 ensinamentos, eu vou dar o 11º. Não tem inveja. Sabe por quê? Porque a inveja também vem da comparação. Porque quando você compara com o outro, você olha pro outro e fala, nossa, fulano conseguiu uma coisa que eu tô querendo e não consegui. Já rolou a comparação, já rolou a inveja. Num tantos segundos. Não faça isso com você. Se você conhece aquela pessoa e se a pessoa conseguiu algo que você quer conseguir e você tem abertura, chega para a pessoa e fala assim, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Pô, parabéns, você conseguiu tal coisa. Eu também quero. Como é que você fez? Por onde você caminhou? O que, que você teve que fazer para conseguir isso? Certo? Porque isso abre. Você para com a comparação, você para com a inveja, e isso leva um sentimento de admiração por aquela pessoa. Porque você tem o entendimento de que ela teve os passos dela, de que ela teve a vivência dela para conseguir chegar até lá. E que você pode usar desse ensinamento que essa pessoa vai te passar para também chegar onde você quer. Talvez para conseguir a mesma coisa. E às vezes, quando você conversa com essa pessoa, você percebe que tem coisas que ela fez que você talvez não esteja disposto ou disposta a fazer. Ou que talvez você nem queira tanto aquilo. Então, tá lá, conversa com a pessoa. Antes de você julgar, antes de você ter inveja dela. E se você não tiver essa abertura, busca alguém que conseguiu o que você quer e vai lá conversar com essa pessoa. Oi, tudo bem? Pô, parabéns, você conseguiu tal coisa. Pô, parabéns, você conseguiu tal cargo. Como é que você fez? O que, que você fez para conseguir isso? Como é que foi tua trajetória? Quando você chega assim, parabenizando a pessoa,
abrindo espaço, a pessoa se desarma. Por quê? Porque a gente não está habituado a fazer isso. O ser humano ele não está habituado a fazer isso. Claro que existem pessoas que fazem, mas não são a maioria. E muita gente já fica naquela coisa da inveja, da comparação, não sei o quê. Você fala, não, gente, vamos criar um mundo melhor. E para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa criar primeiro em volta da gente e depois as coisas começam a se multiplicar, certo? Então usa isso que você vai ver como vai ser melhor as suas relações. Outra coisa, o 8º ensinamento, não desista de você. E aqui eu trago falando de processo de emagrecimento, processo de exercício físico, relacionamentos. Por quê? Porque a gente, como eu já falei, nós recebemos muitas mulheres, nós atendemos muitas mulheres, e essas mulheres muitas das vezes trazem essas questões. Eu já tentei emagrecer muitas vezes e não consegui. Mas vai ter uma hora que você vai conseguir. Eu já tentei fazer exercício na academia sozinha e não consegui. Existem outras formas. Você não necessariamente precisa fazer academia. Você pode contratar um personal se você puder pagar. Você pode fazer uma natação, você pode fazer um pilates, você pode fazer um outro exercício em grupo, você pode fazer um circuito. Existem projetos sociais que você pode participar, que é em grupo, isso pode ser que te anime mais. Não desista de você. Relacionamento. A gente recebe muitas mulheres com problemas nos relacionamentos ou que tiveram problemas em relacionamentos passados e aí simplesmente falam, não quero mais me relacionar, acabou. Nunca mais, vou morrer solteira. Por quê? Pra quê? Porque se você tá tendo sempre o mesmo padrão de relacionamento, a gente precisa investigar o porquê disso. Porque senão, você só troca a pessoa, mas o padrão se estabelece da mesma forma. Então, de novo, volto lá no 3º ensinamento, faça terapia. Porque o que a gente recebe de pessoas que tiveram relacionamentos ruins, e ruins mesmo, e que por esse motivo não querem mais se relacionar, nossa, gente, é muita gente. Muita gente. Então, assim, se você teve um relacionamento ruim, tira um tempo para você, se cuida, se trata, se perdoa, libera as mágoas, para depois você conseguir se abrir novamente para ter um relacionamento. E quando você muda o teu padrão interno, o teu modo operante, você acaba se liberando e tendo um relacionamento novo e diferente. Porque você vai buscar uma pessoa que está na mesma vibração que você. Mas para isso você tem que se tratar. Porque se você não se trata, você só vai trocar a pessoa e o padrão de relacionamento segue o mesmo. Certo? Mas não desista de você. Não desista de ter uma vida melhor. Não desista de ter um relacionamento melhor. Não desista de se alimentar melhor. Não desista de você. Busque sempre coisas que fazem bem. E é um bem real, tá, gente? Não é aquele bem mascarado de, eu tô fazendo bem, tô, pra mim, tô. Cuida de você, porque você tá com você 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você não cuidar de você, e se você desistir de você, quem vai estar lá pra você? Ninguém. Mas a minha mãe vai até certo ponto, gente. Pai e mãe não podem sofrer pela gente. Filho não vai sofrer pela gente. Então não desista de você. 9, a vida é um processo. Tenha paciência. Isso também é difícil, porque a gente, às vezes, quer tudo pra ontem. Decidi tal coisa, tá, mudei. Ui, cadê? O novo. Não é assim. Não é assim. Sinto lhe dizer, mas não é. É processo. É aquela coisa do step by step, passo por passo. Você vai subir um degrau, vai se ambientar nesse degrau. Depois você vai subir outro degrau, vai se ambientar nesse outro degrau. Vão chegar pessoas novas com aquele mesmo padrão de vibração. Vai chegar alguém que talvez não seja tão bacana, mas está num padrão ali próximo. E aí você tem que subir mais um pouquinho.
Isso acontece na terapia, não é rápido. Isso acontece com o processo de emagrecimento. Isso acontece com relacionamento. Porque a vida é um processo, a cura é um processo, o relacionamento é um processo. É tudo construção. Uma criança que nasce, bebezinho lá, recém-nascida, aquela criança não vai andar no dia seguinte. Daqui a 10 meses, alguns, um ano, que são 12 meses, aquela criança começa a dar os primeiros passos. E ela cai, ela se machuca, ela vai tentar correr e não vai conseguir, vai cair, vai se frustrar, mas ela tenta de novo. Então, se uma criança leva pelo menos um ano para andar, por que você quer que sua mudança seja em um dia? Respeita os teus processos. A vida é processo, as coisas elas caminham. E você precisa dar tempo, ter paciência para ver isso acontecer. Certo? Vamos para o 10º ensinamento. Não leve as coisas para o lado pessoal. Isso aqui é libertador. Libertador. Eu vou contar uma experiência pessoal minha também. E eu acho que vai ser uma boa ilustração. Eu, antigamente, tinha um emprego que eu tinha um coordenador, né? E esse coordenador, ele, no papel de coordenador, ele sempre ficava cobrando a gente, né? Vamos lá, mais rápido, não sei o que, não sei o que lá. E aí, teve um dia que isso me incomodou muito. E eu fiquei assim, nossa, ele tá me cobrando tanto, não sei o que, eu tô aqui fazendo o meu melhor. Eu parei e falei assim, cara, ele é coordenador, ele tá no papel dele, ele tá fazendo a função dele. Pode ser boa, pode ser ruim, mas ele tá fazendo a função dele com a consciência que ele tem, sabe? Eu tô aqui, eu tô dando o meu melhor. Só que eu não consigo ir além, porque esse é o meu melhor hoje. Amanhã eu posso dar mais, mas hoje pode ser que eu só consiga isso. E eu vou seguir aqui, tá tudo bem. Quando eu tive esse ensinamento, essa percepção, essa consciência, eu falei assim, cara, é isso. É isso, sabe? E aí, porque de início, aquela cobrança me trouxe uma irritação muito grande. Porque eu tava achando que aquilo era diretamente para mim. E ele tava cobrando todo mundo como ele sempre cobrou. Quando você tira esse peso, esse direcionamento para você, achando que aquilo é pessoal, que é para te prejudicar, que é para trazer aquilo para você, isso muda. Porque quando eu coloquei como a situação realmente era, ele está no papel de coordenador, eu estou no papel de funcionário. Ele está acima de mim porque ele é meu coordenador. Sim, hierarquicamente. Porque como pessoas nós somos iguais. Mas hierarquicamente, naquele momento, ele está acima de mim. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu não tenho como fazer mais nesse momento. Então, tá bom. A cobrança não é só para mim, é para todos. Até porque aquilo não foi, tipo, Juliana, tal coisa, tal coisa. Não foi assim. Foi, vamos lá, time, que não sei o que, não sei o que. Aquelas coisas que quem trabalha em empresa sabe como é que funciona. Então, quando eu tirei aquele foco de mim, a coisa mudou. Até porque, gente, se a gente parar para pensar, a gente não é o centro do mundo, né? Nosso umbigo, não, as coisas não giram em torno do nosso umbigo. Então, quando você tira as coisas de levar tudo pro pessoal, tá vendo? Ó, fulano tropeçou, esbarrou em mim de propósito. Foi de propósito, gente. Às vezes você era a única pessoa que estava ali que fulano ia tentar se segurar porque ia cair no chão. Às vezes você leva uma fechada no trânsito, não é de propósito, é porque aquela pessoa realmente dirige mal, porque aquela pessoa tá com problema, é porque aquela pessoa, enfim, irrita, incomoda, a gente fica pé da vida, né? Mas você também já deve ter dado uma fechada em alguém sem perceber, sabe? Ou então quando vem que pai e mãe traz muito, né? Geralmente mãe, né? Porque meus filhos fazem isso pra me irritar. Será mesmo que é pra te irritar? Será que não é talvez para chamar a tua atenção? Será que não é um pedido de atenção? Será que não é um pedido de ajuda que a criança não sabe verbalizar como? Então, assim, tira esse foco do pessoal. Não leva as coisas para o lado pessoal. Para de levar as coisas para o lado pessoal.
e a tua vida vai ficar muito mais leve. Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Tem parte 2 desse vídeo, então se você quiser a parte 2, coloca aqui embaixo, parte 2. Curte, comenta, compartilha, que eu vou entender que esse conteúdo foi importante para você, assim como foi para mim. Eu vou entender que te ajudou e eu vou trazer muito mais, tá certo? Muito obrigada e um grande beijo para você.